TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Então, cá estamos nós para mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre Vitória e o objetivo da conversa de hoje, obrigada, é descortinar um pouquinho as explicações que a doutrina espírita nos traz, de modo a podermos entender as vicissitudes que vão acontecendo ao longo da nossa existência. Nós ainda somos muito ignorantes espiritualmente, ainda somos muito orgulhosos e muito egoístas, e é isso que tem-nos mantido naqueles ciclos de dor e de sofrimento aqui na Terra. Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada e do nosso estudo que a dor não é o único caminho que nós podemos seguir. Nós também podemos seguir o caminho do amor. Mas exatamente por tudo aquilo que eu disse, pela nossa ignorância que ainda trazemos connosco, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, ainda é aquele caminho que tendencialmente nós assumimos para nos ajudar a corrigir os erros do passado. E com a vinda do Consolador prometido, já está na altura de nós interrompermos esse ciclo constante de dor, de tristeza, de ódio, daqueles vícios, que é o que os nossos irmãozinhos espirituais dizem, que não são defeitos, são os vícios que trazemos connosco. E como é que nós podemos fazer? Estudando, percebendo qual o caminho que nós temos a seguir e porquê que o temos que fazer, porquê que temos que ir pelo caminho A e não pelo caminho B, trabalhando em favor não só de nós, mas de todos os outros, e aos poucos, assim, vamos limando as arestas que ainda trazemos no nosso coração. E realmente este é um chamado que é feito há mais de 2000 anos por Jesus, e nós vamos ver no Evangelho, que é a base de tudo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, esse chamado que nos diz assim, sobre o jugo leve: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Realmente aqui nós temos muitas aflições no nosso dia-a-dia. E muitas vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo, e falo neste caso nós espíritas, que já temos o conhecimento da doutrina espírita, nós nos esquecemos do básico, do fio condutor, que anda sempre connosco, ou pelo menos deveria andar, não é? Que é o Evangelho, que anda sempre connosco. Em todos os momentos difíceis da nossa existência, nós ainda não conseguimos sentir isso. Mas Deus é tão misericordioso que nos ofereceu o Evangelho, as palavras escritas para que nós pudéssemos ler, reler, estudar, até chegar a um ponto em que elas vão interiorizando aos poucos. Prova disso é o facto de nós estudarmos. Há 27 anos que esta casa está aberta, há 27 anos nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que começa, vai no início, vai até ao fim e volta outra vez ao início. Porque nós vivemos em situações, sempre que nós passamos por aquela pergunta, nós estamos em momentos diferentes da nossa vida. Nós estamos em momentos diferentes da nossa maturidade, quer física, quer espiritual. E aquilo que nós aprendemos hoje não é aquilo que nós vamos aprender amanhã. Aquilo que nós vemos hoje não foi aquilo que nós vimos antes. Então é algo que nós precisamos de constantemente ser relembrados, constantemente ir atrás. E ele mostra-nos aqui que é, sempre que nós estivermos aflitos, se nós formos até ele, ele vai nos aliviar. Então chegou a altura de nós avançarmos no caminho da nossa própria regeneração. Percebemos que a causa do problema não são os outros,
somos nós. E se nós queremos solucionar esse problema, nós temos que solucionar a causa dentro de nós. Então, cada um de nós é chamado a fazer a reforma íntima. E o de Luca tem uma frase que eu trouxe que eu achei muito interessante, que nos diz que o Evangelho é o remédio que nos cura a alma derrotada e a lição que nos promove na escola da vida. É a luz da vitória sobre a nossa inércia espiritual de milénios. Nós tivemos muito tempo inertes. Nós tivemos muito tempo não parados. Não voltámos para trás, mas tivemos muito tempo parados. E o Evangelho é aquele instrumento que nos é dado para nós conseguirmos ter uma ajuda para seguir da melhor maneira. E vamos a este livro, o livro Urgência, de Chico Xavier, que nos diz assim: em qualquer circunstância pensa em Deus, mesmo que hajas caído no mais profundo abismo. Crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. E nós vemos isto, e é importante nós dizermos isso, que é, as nossas crises têm, é como se fosse uma onda, que chega ao ponto máximo e depois, ou neste caso, chega ao ponto mais baixo, não é? Que é o fundo do poço, que depois só tem um sentido, que é para cima. E Deus vai-nos sempre levantar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta cair, ficar caído e não nos esforçarmos para levantar. As coisas não funcionam assim. Então nós temos nem que, mesmo que nós não nos consigamos levantar, com todas as nossas forças dar o impulso para o fazer, porque com toda a certeza nós vamos receber a ajuda necessária. Este é o livro, eu vou trazer muito este livro como complemento aos outros livros importantes, que fala exatamente sobre essa parte do Deus te levantará, que nos diz assim: ao pensar com confiança e entrega neste Pai que nos socorre neste instante, nós já começamos a experimentar as primeiras melhoras. A nossa atmosfera espiritual mudará para melhor, pois você estará permitindo que a luz de Deus penetre os recessos da sua alma. Faça isso várias vezes por dia. Se nós cairmos e nós estivermos ali caídos a pensar, porque eu não me vou conseguir levantar, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me socorre, porque eu estou desamparado por Deus, porque a minha vida é uma desgraça, porque a minha dor é maior do que todos os outros, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma frequência vibratória tão baixa que é como se fosse uma espécie de barreira, que por mais que os amigos espirituais me queiram ajudar, eles não vão conseguir. Porquê? Porque eles vibram numa frequência diferente. Daí ser tão importante, e muitas vezes, mesmo quando nós não temos força, pelo menos a confiança em Deus. Porque é o suficiente para abrir a barreira, uma brecha nessa barreira densa de pessimismo, eles conseguirem nos ajudar. Qualquer um de nós que aqui está já teve pelo menos um exemplo desses na sua vida. De se nós, e nós temos isso, até pessoas que nós vemos que são, por norma, pessoas pessimistas. Vocês não se sentem sugados pelas pessoas pessimistas? Se não sentirem, porque se calhar a pessoa pessimista são vocês. Portanto, é importante pensar nisso. Mas vocês não se sentem sugados. Existem aquelas pessoas que vocês não querem estar de jeito nenhum, porque nós saímos de perto delas e parece que sugou toda a nossa energia. É exatamente por causa disso. Então, nós temos que ser aquela, e nós não queremos ser essa pessoa. Da mesma maneira que nós sugamos a energia das outras pessoas, quem é que nós vamos atrair? Aqueles que estão exatamente na frequência vibratória. Que não é quem nós precisamos para nos ajudar. Então nós precisamos de pelo menos elevar o nosso pensamento. As coisas não estão a correr bem agora, mas eu confio em Deus, as coisas vão melhorar. Olha, a frase típica que Chico aprendeu com Emmanuel, que é: isso passa, ou isso também passa, quer para o bem, quer para o mal. Tudo passa.
seja a pior das coisas ou a melhor, é tudo passageiro no mundo em que nós nos encontramos. Então, é algo que nós temos que trabalhar em nós, que é a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para que mesmo perante as dificuldades, nós conseguimos, pelo menos, podemos não ter força para levantar a cabeça, mas pelo menos levantar os olhos em direção a Deus. Podem ter a certeza que a ajuda se faz presente. O problema é que muitas vezes nós não aceitamos essa ajuda. Ajuda. Nós queremos que eles façam as coisas por nós e eles não fazem. Eles simplesmente ajudam. Portanto, a verdadeira crença é a observação das lições que nós precisamos aprender durante a travessia do nosso deserto. É não adiar mais as mudanças que nós sabemos que precisamos fazer. É ter coragem para enfrentar os ventos contrários. É sentir que, em meio de todas essas dificuldades, Deus está a querer fazer de você uma pessoa melhor. Porque é para isso que nós estamos aqui. Essa é a única certeza que nós temos, é que nós estamos aqui para evoluir. E tudo o que vem na nossa direção, seja de bom, seja de mau, serve para nos ensinar e nos fortalecer. Muitas vezes serve para abrir os nossos olhos quando eles estavam fechados. Para terem atenção em muitas coisas que nós tínhamos como adquiridas e que não são assim. Então é sempre um ensinamento e é sempre uma prova, ao contrário do que nós muitas vezes dizemos, de que nós não estamos desamparados. E se nós fôssemos contar a quantidade de vezes que nós somos avisados, seja pela dor, seja pelo amor, nós percebemos que nós estamos em constante companhia de Deus. Os problemas de agora talvez lhe estejam a embaçar a visão, mas eles são como a neblina que logo se dissipa quando surge a luz. O homem de fé enxerga o caminho em plena escuridão. Porquê? Porque tem o exemplo de Jesus e o Evangelho que Ele nos deixou como guia. Aquela luzinha pequenina que basta que ela ilumine pelo menos um pouquinho à nossa frente e que nós temos a certeza, e isso é trabalhado, que aquela luz pode não iluminar tudo, mas ela ilumina exatamente o caminho que nós temos que seguir. E isso é tão importante. Portanto, o que nós temos que fazer é agir em Deus. Atenção que ele não falou primeiro em confiar em Deus. Agir em Deus, confiar em Deus, e assim Ele vai nos ajudar a levantar. Sempre que nós fizermos isto. Portanto, é algo, e daí eu ter falado que existe uma frase que nós ouvimos muito aqui no Espiritismo, da doutrina espírita, que é: a fé sem obras é uma fé morta. Não adianta só acreditar. Nós temos que fazer por isso. É fé aliada ao trabalho. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Eu tenho fé, eu acredito. Primeiro, no momento em que a coisa balança, afinal nós percebemos que a fé não é assim tão forte. E depois nós temos fé, a nossa fé é literalmente isto. Nós temos fé que eles venham até nós e nos carreguem na nossa caminhada. E não é assim que as coisas funcionam. Indo neste livro, Brilha a Vossa Luz, nós temos aqui uma frase que diz assim: aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Então, tudo o que nos acontece é um ensinamento tremendo, até porque a escola, a Terra, é uma escola de desenvolvimento espiritual. E nós temos constantemente que passar pelos testes. Nós temos que ser testados para ver se aquela matéria daquele ano foi assimilada e perceber se nós temos condições de passar.
Se tivermos, ótimo, passamos para o ano a seguir. Se não tivermos, o que é que fazemos? Não voltamos para trás. No ano, não mudamos de ano, mas repetimos aquele ano. Até conseguirmos ter tudo o necessário para seguir em frente. E funciona da mesma maneira. Portanto, o desânimo e a revolta são duas coisas que impedem que a criatura retire do lodo das dificuldades os lírios do seu progresso material e espiritual. Isto é muito importante perceber. Por exemplo, alguém que tem uma doença terminal, ou descobre que tem cancro, tem um sofrimento atroz. Não é só por sofrer que ela, quando desencarnar, tudo de bom vai abrir, que vai diretamente para uma colónia espiritual. As coisas não funcionam assim. E eu falei disso na palestra Bem-aventurados os aflitos. Contei a história e a Bárbara também fez o mesmo, também contou essa história. De duas pessoas exatamente nas mesmas condições. O que aconteceu? Uma, digamos, foi para cima, quando desencarnaram, a outra foi para baixo. Porquê? Pela maneira como ela encarou essa situação. Uma resignou-se, a outra revoltou-se. Então o que é que nós aprendemos? Que nós não vamos sofrer só por sofrer. Eu estou a sofrer, vou diretamente, quando desencarnar, ser socorrida pelo plano espiritual superior. Não é assim que as coisas funcionam. É como é que é os nossos sentimentos perante esse sofrimento. Se eu me resignei, se eu me esforcei para ser melhor, para perante as dificuldades retirar os melhores ensinamentos, limar as arestas que ainda trouxe no meu coração. Ou se, pelo contrário, eu me revoltei. Em vez de orar pedindo, eu orei exigindo. Isso faz uma diferença tremenda. Então nós temos que aprender a tirar o melhor proveito dos sofrimentos, porque assim, todos nós sofremos. Rico, pobre, branco, preto, amarelo, de um continente, do outro, todos nós sofremos. A maneira como difere é como é que nós encaramos esse sofrimento. E não é porque muitas vezes haverem mais pobres, os mais pobres, que vão encarar de melhor maneira do que os mais ricos. Há muitas situações que é o contrário. Depende de pessoa para pessoa. A aceitação dos nossos problemas representa a primeira etapa da solução. Aceitá-los. Caso não fiquemos prisioneiros da apatia ou rebeldia, a aceitação é a chave que nos liberta dessa prisão. É o primeiro passo. A doença traz em si a lição da valorização da saúde. E vocês veem nas jornadas, é um sítio que nós falamos muito da saúde integral e que vamos falar este ano, e que nós vemos a importância daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Porque as doenças, quando nos aparecem no corpo físico, já é em última instância. Elas já se manifestaram na nossa mente, já manifestaram no nosso espírito. Por causa dos nossos sentimentos negativos, por causa do nosso pessimismo, da maledicência, de tudo isso. Começa aí. Então nós vemos que só assim, já na última instância, é que muitas vezes pode acontecer, valorizarmos a saúde, há outras vezes que não. A própria morte é a eficiente professora que nos dá os melhores conselhos de como aproveitar a vida com sabedoria. A disseção é a mestra que nos ensina a discernir o certo do errado. O parente difícil é o professor rígido, que nos ensina antigas lições de amor e paciência que até o momento não fomos capazes de assimilar com eficiência. Nós não nascemos na família errada. Nós nascemos exatamente na família que deveríamos ter nascido. E se nós temos algum parente difícil, nós temos que aprender com ele. É para isso que ele foi colocado connosco. Ter mais paciência, a ter mais amor, a não nos revoltarmos. São várias as lições. Portanto, com paciência, determinação e entendimento de que qualquer problema, é hora de promoção,
vamos retirando as pedras do nosso caminho e surpreendendo-nos com o facto de que, bem debaixo delas, há muitos tesouros escondidos. E isso dá-se o nome de vitória. Vou-vos dar um exemplo de um tesouro escondido: o espiritismo. A maioria das pessoas que se encontram nas casas espíritas veio pela dor. E não viria, ou não tão rapidamente, se não fosse pela dor. Com exceção das nossas crianças, que essas são abençoadas e que vieram porque os pais vieram. E que já têm a bênção de crescer dentro da doutrina espírita. Tudo o resto, a grande maioria, veio pela dor. Então, no meio de tanta dor, foi um tesouro que cada um de nós encontrou. E que, se nós soubermos dar valor e utilizá-lo, podem ter a certeza que vai nos ajudar a descortinar muitos outros tesouros no meio das nossas dificuldades. Neste livro, Através do Tempo, diz-nos assim: quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus que nos procura, em nome dele, a fim de levar a efeito, dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Ou seja, o nosso grande problema, que ainda nos complica ainda mais a vida, é que nós muitas vezes não conseguimos sustentar a calma e a fé nestes dias. Um exemplo assim muito simples. Quantas discussões dentro de casa entre marido e mulher seriam evitadas se pelo menos houvesse calma antes de falar o que é que seja? Se as pessoas conseguissem respirar fundo, nem que seja fazer uma prece, podem ter a certeza que mais de metade das situações não se complicariam. Porque elas existem, não vão deixar de existir, porque todos nós temos passados em conjunto que precisam de ser resgatados. Mas nós não iríamos piorar a situação. É fácil? Não. De maneira nenhuma. A diferença que a doutrina espírita nos ajuda é, pelo menos, a estar mais vigilantes. 1 em 10 vezes conseguirmos ter calma, 8 das 10 vezes não conseguirmos, mas passado um tempo percebemos que deveríamos ter calma, e depois as restantes não temos tido calma e logo a seguir percebemos o erro que nós cometemos. E é isso que nos ajuda o estudar, o trabalhar. É nestes pontos que nos ajudam a fazer frente. Porque todos nós temos as nossas arestas para limar. Ninguém é perfeito. As coisas não são fáceis. Se vocês chegarem numa casa de espírito e ouvirem falar que tudo é fácil e maravilhoso e fazem tudo, vocês fujam a 7 pés. Porque não é. Tudo dá trabalho. Mudar-nos a nós próprios dá trabalho. E isso é algo que tem que se fazer aos poucos, porque ninguém vai virar santo de um dia para o outro. Indo neste livro, este livro é lindíssimo, quem ainda não leu, aconselho vivamente a ler o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele diz-nos que a dor nos visita com um bom propósito, ou de provocar o nosso aperfeiçoamento. É uma lei de equilíbrio e educação. Os nossos problemas, eles acabam muitas vezes por situar-se nas nossas zonas de ignorância e de infantilidade. São aqueles pontos que nós ainda não conseguimos ter tão bem trabalhados. E é por isso que a dor acaba por ser um alerta para que essas áreas que precisam de ser amadurecidas possam ser, a fim de que nós consigamos empreender no caminho da vitória. Nós somos um todo, dividido em várias partes. Há umas partes que nós já temos muito mais avançadas, há outras que temos menos avançadas. A maioria das vezes, ou regra geral,
tudo o que é o nosso problema situa-se naqueles pontos que nós ainda precisamos de trabalhar. Exatamente para nos obrigar a trabalhar sobre eles, a focar a nossa atenção neles, para que eles se possam desenvolver e ao longo da nossa evolução nós consigamos aos poucos ir evoluindo como um todo. Então, temos que ir trabalhar várias partes de nós. E Luca fala em trombose espiritual. Ele diz que Deus tem um plano para cada um de nós, assim como nós temos sonhos muito bonitos para os nossos filhos. Em escala infinitamente maior, Deus também deseja o nosso crescimento, pois a maturidade é a condição essencial da felicidade. Porquê? Porque nós não vamos ser felizes só por coisas materiais ou por coisas materiais. Nós vamos aprender que a felicidade é muito mais do que isso. Temos o exemplo quem já leu Violetas na Janela, quando eles explicam a Patrícia no início do livro como é que funcionam os bónus hora e que ela pergunta se aqueles que são mais evoluídos e que continuam na colónia também recebem bónus hora. E o que eles dizem é que para uns não se sentirem piores relativamente a esse, eles também usam, recebem apenas o necessário. Mas que são espíritos que já são tão evoluídos que se eles quisessem já estariam em outro plano vibratório, já estariam em outros planetas, plano espiritual mais superiores. Só que eles já estão tão aperfeiçoados, já são tão evoluídos, que a felicidade para eles é ajudar todos aqueles que ficaram para trás e ainda estão em dificuldades. Então nós percebemos que conforme nós vamos evoluindo, o nosso sentido de felicidade muda. Passa a ser uma coisa que tem a ver diretamente comigo e com coisas materiais, para ser algo que tem a ver com todos. Eu fico feliz por ajudar aqueles que precisam de ser ajudados. Tal como eu fui ajudado naquela altura. Então, esse amadurecimento vai-nos ajudando e vai-nos percebendo efetivamente o que é a verdadeira felicidade. Quando, porém, resistimos ao nosso amadurecimento, deixando de agir de uma forma melhor do que aquela como temos agido, mais inteligente e mais amorosa, provocamos uma espécie de trombose espiritual que emperra a nossa evolução e, assim, a nossa própria felicidade. Nós, quando queremos incidir muito na mesma coisa, nós estagnamos. Voltar para trás já falei que não voltamos, mas estagnamos. Portanto, as dificuldades são muitas vezes aqueles empurrões que nós precisamos para sair do lugar. Nós estamos tantas vezes reticentes naquele ponto, tantas vezes que ao contrário do que nós achamos que elas vêm porque nós estamos desamparados, elas são exatamente a prova que nós não estamos desamparados, então são aquele empurrãozinho que nós precisamos para seguir em frente. Quando a dor vier nos visitar, e ele diz-nos isso, mudemos o ângulo pelo qual vemos o problema. Algo melhor acontecerá, tão logo iniciemos a cirurgia interior para remover pensamentos, sentimentos e atitudes que não refletem o melhor que já somos capazes de fazer. Nós já somos capazes de fazer. E nós estudamos, é importante nós percebemos o ponto em que nós estamos nesta escala evolutiva. Mas não vamos passar a vida a dizer que nós somos imperfeitos, uns coitadinhos, que não conseguimos fazer nada, que só erramos, que este mundo está uma desgraça e tudo mais. Esta é a nossa melhor versão. Esta é a melhor versão do planeta Terra. Portanto, o que já houve ficou para trás e foi muito pior. Então, sim, temos as nossas dificuldades, temos arestas para ainda limar nos nossos corações, mas já conseguimos fazer muita coisa. Não nos esqueçamos que nós já estamos na fase de transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Há aqueles que estão na fase de transição de
primitivo para o mundo de provas e expiações. Portanto, nós já estamos, já temos muita capacidade. Precisamos, claro, de continuar a trabalhar. Temos de ter um equilíbrio. Não é achar que nós somos os piores de todos e que nós nunca vamos melhorar, nem achar que nós já sabemos tudo, ao ponto de não queremos aprender mais. É o equilíbrio. Perceber aquilo que já temos, mas trabalhar para aquilo que ainda nos falta. Portanto, Deus apenas quer uma versão melhorada de nós mesmos. Indo aqui ao livro Lições de Sabedoria, diz-nos assim, Chico: diz-me sempre o nosso caro Emmanuel que devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse a viver o meu primeiro dia de tarefa no mundo, e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso como se estivesse no meu derradeiro dia na Terra. Olhem que interessante. Nós temos que enfrentar o nosso dia com estas duas ideias, que é o meu primeiro dia, portanto eu estou super entusiasmada para fazer melhor, para fazer mais, para corrigir tudo aquilo que eu fiz no passado, mas eu não posso protelar. Porquê? Porque este pode ser o meu último dia aqui na Terra. Pode ser a última oportunidade que eu tenho nesta reencarnação para fazer diferente, para fazer melhor. Porque nenhum dos que aqui está não pode dizer com certeza: não, hoje não é o meu último dia. Não sabemos. Nós podemos sair porta fora e acontecer alguma coisa. Olhem o fundador da casa, que já desencarnou este ano, mas que teve o AVC em 2020, em que eu lembro perfeitamente fechar aquele portão, ele a sair com o carro, tínhamos tido um estudo, fechar o portão e dizer assim: até amanhã. Mal sabia eu que isto era às 10 da noite, 5 horas depois estava na casa dele porque ele tinha tido um AVC e nunca mais tinha recuperado. Questão de horas. Nós olhamos para trás e dizemos assim: eu sabia que era a última vez que eu ia ouvir o filhinha. Não sabia. Mas efetivamente foi. E eu penso para trás, se eu soubesse, eu tinha feito tanta pergunta. Mas nós não sabemos. Então nós temos que agir como se fosse o último dia, a última oportunidade. E esta mensagem de Chico é maravilhosa, porque se nós agirmos assim, com toda a certeza nós vamos conseguir fazer o melhor que sabemos e conseguimos para corrigir os nossos erros. E isso basta. Até porque o que eles dizem é que, no ponto em que nós estamos, o que basta que nós tenhamos é boa vontade. O problema é que a maioria de nós nem boa vontade tem. E isso é tão importante. E ele diz-nos que o De Luca comenta isto, a dizer-nos que é importante não perder de vista que somos passageiros nesta embarcação chamada Planeta Terra. Não ficaremos aqui para sempre, viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos, após cumprida a missão que nos trouxe a este plano material. Portanto, nós viemos para cá para passar o ano, para conseguirmos seguir em frente, mas chega uma altura em que vem a hora de retornar à verdadeira pátria. A dificuldade que enfrentamos na nossa jornada terrena estimulam o desenvolvimento de potenciais da nossa alma, como a inteligência, o pensamento, a vontade, o discernimento, a coragem, a perseverança, como os valores éticos e morais com os quais aprendemos a viver numa sociedade justa, pacífica e fraterna. Muitas vezes, porém, esquecidos das nossas condições de espíritos, em rápida passagem de aprendizagem pela Terra, passamos a viver desatentos aos objetivos primordiais da nossa existência. E quando regressamos ao lado de lá e recebemos o boletim da nossa própria consciência, porque a nossa própria consciência vai nos dar os resultados finais da nossa avaliação. E quando muitas vezes temos a triste constatação de que não fomos aprovados, é
aquela sensação de tempo perdido é tremenda. Vocês têm vários livros que falam sobre isso, principalmente os romances. Spartak Gilardi, um dos fundadores do Grupo Espírita Batuíra do Brasil e um dos responsáveis da parte mediúnica deste Grupo Espírita Batuíra, que tem o livro Ao Tarefeiro Espírita, ele diz isso. A pior coisa que existe foi ter chegado lá e ter aquela sensação de que devia ter feito mais. E olhem que ele fez muita coisa. Ele dedicou a vida à doutrina espírita. Portanto, se ele sentiu isso, né, a gente pensa, meu Deus do céu, como é que vai ser connosco? Vamos fazer o melhor. Não é fazer tudo perfeito, é esforçar-nos para fazer o melhor possível. Porque se nós tentarmos várias vezes, vai chegar um ponto que nós vamos conseguir. Agora, se tentarmos uma e desistirmos, aí é que não vamos conseguir de certeza. E isso não funciona só para a parte espiritual, isso funciona para a parte material. Aqueles que nós achamos que têm sucesso materialmente falando hoje em dia, ou seja, principalmente na parte corporativa, não foi porque foram os que menos falharam. Foi os que mais tentaram. E essa é a grande diferença. E terminamos a experiência como aquele aluno que não soube aproveitar as lições que precisava para o seu adiantamento. E temos que repetir tudo de novo. Eu nunca repeti o ano, confesso, mas deve ser uma frustração tremenda, não é? Ter que ouvir tudo de novo, sabendo que nós podíamos estar um ano à frente aprendendo coisas novas. Terá então de refazer as malas para voltar ao plano físico e reescrever as histórias mal acabadas. O ódio haverá de ser esquecido, os inimigos convertidos em amigos, o medo superado pela coragem, a mágoa dissolvida pelo perdão, a culpa substituída pela reabilitação, a fraqueza pela coragem, a falta de empenho pelo esforço perseverante, o preconceito pela fraternidade, a frieza pelo calor humano, o orgulho pela humildade e o egoísmo pelo amor. E refletindo sobre isto, tudo isto que nós vimos aqui atrás, tudo isto aqui, refletindo neste momento sobre isso, quantas vezes nós ficamos com a impressão que poderíamos ter feito melhor, principalmente com aqueles com quem nós nos relacionamos? Tremendas vezes. Só eu já estou a pensar umas quantas. E é verdade. Mas o objetivo é não desistir. Porque o nosso caminho é para a frente e nós vamos chegar lá. Com a graça de Deus. Vou passar que esta é a letra da música. Depois é uma... Se vierem ao convívio, depois terão uma surpresa. Relativamente aqui ao livro Pérolas de Sabedoria, Emmanuel diz-nos para nós confiarmos ao refúgio da prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Isto porque nós temos todas as dificuldades e nós temos um instrumento importantíssimo que poucos de nós utilizam, que é a oração. Foi como eu disse há pouco, se numa discussão, em vez de nós revidarmos logo, nós nos puséssemos em oração, nem que seja com por favor, dá-me paciência, de coração, ou ajuda-me a não revidar as coisas que nós evitaríamos, as complicações que nós evitaríamos. E é um instrumento que é muito pouco usado. Então nós precisamos de usá-lo cada vez mais, porque é um abrigo através do qual a nossa alma se recupera das batalhas da vida. É aquele refúgio que nós conseguimos encontrar para conseguirmos pelo menos respirar fundo e recuperar o fôlego para voltar aos embates da vida. Cada vez que nós fazemos isso, parece que nós recebemos
uma força tremenda. Exatamente porque é através da oração que os amigos espirituais nos ajudam, amparando-nos a conseguirmos ter mais força, mais coragem, mais paciência, perseverança perante as dificuldades. E é como ele diz, nenhuma oração fica sem resposta. Os nossos pedidos são recebidos por mensageiros de luz que os analisam segundo os critérios da sabedoria divina. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. Mesmo que o nosso pedido não se ajuste à vontade do Pai, o qual sempre sabe o que é melhor para nós, a prece permanece válida e benéfica. Porquê? Pode não dar aquilo que nós queremos, mas ela dá-nos exatamente aquilo que eu disse: força, coragem, resignação, paciência. E isso é muito importante. Eu falei da situação das pessoas com doenças terminais. É importante elas fazerem oração. Não é para terem a cura do corpo físico, porque elas não a vão ter. É para, perante o sofrimento, ela ter a resignação, a coragem, a calma para passar por isso. Para que o processo seja mais suave, dentro da dimensão que é. E já há estudos sobre isso. Já temos estudos que provam que as pessoas que oram conseguem enfrentar as situações de doenças terminais de uma forma muito mais fácil do que as que se revoltam. Há estudos científicos sobre isso. Portanto, já está mais do que provado. Está tudo à nossa disposição. Resta-nos é aproveitar isso. E é como Chico diz, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos a passar. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. E é verdade. Chico falava... Eu já vou dizer o que é que Chico falava daqui. Podemos dizer que a oração simples, sincera e espontânea é um verdadeiro banho de luz em nosso corpo físico e espiritual, favorecendo a paz, o relaxamento, a saúde e o bem-estar interior. Não há dúvida de que a oração nos predispõe à vitória sobre as dificuldades que atravessamos. Mas é muito difícil se nós não tivermos, lá está, constantemente a fazer esse exercício. É muito difícil nós nos lembrarmos de, no meio de uma discussão ou no início de uma discussão, fazer uma oração. Então, achei muito engraçado porque o Chico deu-nos outra solução complementar, tá? Não substitui. Que é a água da paz. Vocês já ouviram falar da água da paz? Quem já esteve aqui na palestra, alguns já teve. A água da paz, ele dizia que era, quando nós tivéssemos vontade de retrucar, nós punhamos água na boca e contávamos até 10, se chegássemos até 10 e ainda tivéssemos vontade de retrucar, íamos até o que fosse. Não é fácil. A primeira vez nós engolimos logo a água. Isto é um exercício muito simples, mas que nos ajuda ou nos ensina a controlar-nos. Nós temos que usar os meios que nós dispomos, e são muitos, para nos ajudar, que nos ajudam a nós aprendermos a nos controlar. Este é um exemplo desses. O ideal seria nós entrarmos em oração. Mas com uma vibração muitas vezes tão baixa, como é que nós nos lembramos de fazer a oração? Se não tiver automatizado. Que seja a água da paz. Nós vamos aprendendo constantemente. O importante aqui é a repetição. Como ele disse ali, foram milénios de inércia. Nós não conseguimos apagar em centenas de anos as coisas assim. Não dá. Então nós temos que ir encontrando ganchos que funcionem com cada um de nós, que nos ajudem a
melhorar e limar essas arestas que ainda trazemos. Neste livro, Ação e Reação, ele diz-nos, o Instrutor Druso, que nós precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo-lo todos os dias. Portanto, a nossa existência está nas nossas mãos. O que nós fazemos, como nós agimos, como nós nos sentimos perante o outro. Não vamos querer mudar o mundo, porque não dá. Podemos fazer a nossa parte para o mudar, mas não adianta querer mudar toda a gente. Isso não vai acontecer. Então nós podemos mudar aquele mundo mais importante, que é o nosso, ainda, o nosso mundo interior. E é através disto que, e é por causa disso que diz que o destino está nas nossas mãos. E nós já aprendemos a lei de ação e reação ou de causa e efeito. Portanto, toda uma ação tem um efeito. Se nós formos trabalhando na ação, vamos plantando efeitos que nós queremos. Bem, eu vou passar depois vocês leem, está bem? Este é importante. Portanto, os nossos atos, através do problema do terceiro destino e da dor, e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E o seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Olhem que importante. Tudo aquilo que eu disse foi porque eu li. Ele diz aqui... Ele diz aqui movimentos vibratórios. Existe uma revista que nós temos, das nossas, que fala sobre formas de pensamentos. Mas eu só pensei. Gente, quando nós pensamos, já plasmamos. Então, nós temos que trabalhar no pensamento. Porque a ação já é uma consequência do nosso pensamento. Então, a partir do momento em que nós vamos repetindo frequentemente os bons pensamentos, pedindo ajuda, sendo auxiliados pela leitura edificante, pela oração, nós vamos mudando estes pensamentos, nós vamos agindo de melhor maneira e vamos transformando pouco a pouco, através, como eu disse, da repetição, em poderoso gerador do bem e do mal. Isto funciona para os dois lados. Cabe-nos a nós decidir para que lado é que nós queremos que funcione, não é? Mas não adianta nós queremos o bem se tudo aquilo que nós plantamos é o de menos bem. Não dá. Vocês não vão ver um produtor de batatas que está à espera, que semeia batatas e está à espera de colher de cerejas. As coisas não funcionam assim. Tudo tem uma lógica. Isso é uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina bastante bem. A nossa fé tem que ser raciocinada, tem que ter lógica. Temos que perguntar, temos que ir atrás. É importante isso. Para quê? Para que ela se torne sólida. E perante as dificuldades, ela pode abanar, mas ela não cai. A imaturidade surge quando nos recusamos a crescer e não há maturidade sem consciência de autorresponsabilidade, de que cada um tem Falta qualquer coisa? Pronto, pode ser. Cada um tem responsabilidade sobre a sua própria vida. Enquanto terceirizamos as nossas responsabilidades, e todos fazemos isso, viveremos como crianças incapazes de criar uma vida melhor para si mesmas, atribuindo ao destino a culpa pelas suas dores e sofrimentos. A lição espiritual nos diz que o destino é criação nossa. É uma criação de todos os dias, e de modo que todos os dias o destino pode ser alterado. Olhem que interessante. Eu acho que isto é uma das coisas maravilhosas da doutrina espírita, é exatamente isto, que é todos os dias o destino pode ser alterado. E não cabe a ele, não cabe o meu. Atenção, não cabe a ele, não cabe a ela, nem a ela. Cabe a mim. Eu não dependo dos outros. Eu dependo de mim. Única, exclusivamente de mim. Da maneira como eu encaro, como eu reajo, como eu faço.
Digam-me se não é maravilhoso. Ninguém depende de ninguém para melhorar, tá? Todos nós dependemos uns dos outros. Para nos ajudarmos uns aos outros. Se o que estamos a colher hoje não nos agrada, isso não quer dizer que será assim para sempre. Os problemas de hoje representam as informações que chegam do nosso passado com a finalidade de nos alertar para as mudanças que precisamos fazer a fim de criarmos um futuro melhor. E se o hoje não nos agrada, chegou a hora das grandes mudanças, antes que cheguem as grandes tempestades do amanhã. Olhamos para a frente, agrada-nos o que nós vemos? Se não agrada, tudo o que nos agrada nós já sabemos que é para continuar. Tudo o que não nos agrada nós já sabemos que alguma coisa temos que fazer para mudar. Terminar, eu trouxe-vos este livro, Recados da Vida, que nos fala exatamente sobre a vitória, que diz assim: quando a tristeza lhe bate à porta, pense nas alegrias que a vida nos proporciona constantemente. Concentre-se no bem por fazer, a fim de que o mal não lhe perturbe as obras. Diante das observações descabidas que lhe forem lançadas em rosto, silencie, reconhecendo que cada um de nós é responsável pelas próprias atitudes e pensamentos. Não descreia da cooperação e auxilie os outros quanto possível. Acenda a estrela da esperança nas próprias mãos, para que a luz não lhe falte no cotidiano. Não espere dos outros que os outros ainda não possuem para dar. Nós fazemos muito isso. Disponha-se a ceder de você mesmo o que tem você de melhor, a benefício dos companheiros da humanidade. Nada reclame. Lembre-se de que se você cultivar a paciência, todos os prejuízos e desgostos prováveis da experiência terrestre se lhe farão mensageiros de bênçãos que você desconhece. Se sofre, trabalhe. Se está doente, trabalhe. Se carrega o corpo enfraquecido, trabalhe quanto puder e naquilo que possa fazer, porque isso resultará em auxílio a você mesmo. Não olvide que um sorriso se reveste de imenso valor nas mais difíceis circunstâncias. Confie em Deus e confie em você mesmo, servindo sempre no amparo aos semelhantes, e cedo você reconhecerá que carrega por dentro do próprio coração o seu mais belo cântico de vitória. Muita paz a todos. Boa tarde mais uma vez. Vamos então para o encerramento deste encontro. E vamos então elevar o pensamento mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a este Mestre amoroso, médico de todas as almas, por todo o amparo recebido na Câmara do Passe, por chegarmos a esta sua casa, Senhor Jesus, e aqui ir encontrar os corações amorosos que nos recebem com muito carinho e que nos auxiliam. E nesse momento, Jesus, em que derramas sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, o bálsamo divino do teu amor, agradecemos, Senhor, pelas lições desta tarde e que possamos levá-la em nossos corações e refletirmos, Senhor, no nosso dia a dia, sabendo aproveitar cada minuto da nossa presente encarnação, buscando sempre o bem, que reverterá para nós num bem maior. E assim, com a vossa permissão, Jesus, encerramos esse encontro contigo, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.